Bom, fica aí. Esse aqui é o canal Remista Culto, só para deixar bastante claro. A pessoa que vos fala não é o Nicolas, porém ainda faço parte do Remista Culto, sou um novo integrante. Eu sou o Atirson Chagas. Aí você pergunta, onde é que tá o Nicolas? O Nicolas, ele deve estar agora nas Ilhas Maldivas, tá de férias. Tá rolando uma notícia aí que o Remo fechou alguns patrocínios já com a Liga Forte. E para você que não sabe o que é a Liga Forte, é basicamente a liga que, no caso dos times da alta patente, que eles estão querendo ficar independente da CBF, criar suas novas ligas, para que eles também tenham a divisão de renda mais justa. E existe a Libra e a Liga Forte. E essa notícia, que já adianto que é falsa, a relevância dessa notícia, ela é de cunho nacional, ela é de interesse nacional. Então, obviamente, qualquer acordo que o Remo possa fazer com a, com a Liga Forte é um acordo que com certeza já chegaria com muito mais velocidade na, no ouvido do povo e já com mais verdade. E aí a gente veio aqui desmentir essa notícia, principalmente porque o site onde está afirmando essa notícia diz que pegou da fonte a Rádio Clube. Então, a primeira coisa, a primeira dica que eu dou para vocês, pelo menos é o recomendável, é o recomendado por qualquer um, é que um site pegou de outro site, vai ver no outro site, vai procurar saber, para saber se a notícia é de fato verídica. O Ribamar não está nos planos do Remo para o ano que vem. Eu acredito que no final de tudo, apesar do desempenho do próprio Ribamar, a gente sempre viu força de vontade nele, a gente sempre viu o Ribamar se esforçando bastante para que ele tivesse bons desempenhos. Mas acabou que a função dele, para a qual ele foi contratado, e por um valor bem alto, eu acredito que essa cobrança ela se justifica justamente por isso, é o fato dele já ser um cara que já é conhecido por errar bastante gols, por perder muitas oportunidades. E, bom, basicamente ele foi cobrado justamente por isso. Mas a gente tem aquele sentimento de torcedor, na verdade, todo mundo tem esse sentimento que por mais azarado que o jogador seja, quando ele entra num clube e a gente leva em consideração aquilo que foi o potencial dele inicialmente, né? E basicamente foi um potencial que não foi correspondido já nas dependências do Remo, mas a gente não pode negar que ele se esforçou bastante, inclusive quando ele faz o único gol dele na Série C, inclusive um gol muito importante, é um gol que nos mantém vivos, é um gol que ele foi providencial pro, pro clube do Remo estar onde está agora, mas ao mesmo tempo muitas oportunidades foram perdidas e ele reconhece isso quando ele faz o gol. Na verdade, isso fica muito transparente quando ele vai, ele chora, ele demonstra todo aquele sentimento, porque é algo que a gente esperava dele, é algo que a gente acaba não, ele acabou não correspondendo. Então, diante de tudo isso, a gente deseja, pelo menos todo torcedor, não saiu com uma raiva, até porque tudo terminou bem do Ribamar. Não tem um rancor, não tem. Eu acredito que pela experiência que ele tem, ou de alguma forma ele deve ter agregado com o grupo, para o grupo chegar onde chegou, para essa evolução, porque o Remo também a gente tem que levar em consideração que o desempenho dele não foi um desempenho bom, mas durante a temporada muitos jogadores também ficaram a desejar, mas eu acredito que todo mundo ali se unindo, se reconhecendo, acabaram por evoluir e fazer o acesso ter chegado, fazer o acesso ser uma realidade. Um outro tema que agora que eu quero falar, o Remo já acertou, vai continuar com o técnico, nosso técnico, o Rodrigo Santana e o Papelim. Eu sei que o Papelim, ele primeiramente, quer dizer, falando sobre o Papelim foi bem controverso em alguns momentos, ele tomou algumas atitudes que geraram essa revolta no torcedor e, bom, basicamente, muito desse acesso à Série B se deve ao Rodrigo Santana. Mas
ele soube usar as peças do Papelim. E aí você pode me responder aqui nos comentários, por favor, comente, se você está de acordo com isso. Eu consigo entender que o acesso à Série B, ele dá uma segunda chance a todo mundo que está ali, exceto as pessoas que não quiseram essa segunda chance, que fizeram realmente um esforço para o Remo não subir. Eu ainda estava falando do Ribamar, que foi uma contratação que o Papelinho estava avisando. E essa decisão a gente pode pensar que ela tem que ser revista, né? Porque muito do que a gente vê quando um time vai para a Série B é que os jogadores contratados basicamente não há tantos, não há uma troca de elenco, porque a gente pensa, parece até ser plausível a gente pensar, um time avança de divisão, aí vai chegar na outra divisão e vão trocar os jogadores? Que ingratidão é essa? Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que o processo de gratidão do clube, ele tá com seu salário em dia, ele tá nos treinos passados, ele tá na compreensão de como o jogador joga, né? E acompanhar ele até essa jornada onde estamos agora. Eu acredito que se não temos, mas se o jogador não tem mais por onde contribuir, e ele precisa ser descartado, mas não é descartado, eu ponho descartado entre aspas, porque parece que não serviu de nada e tal. Não, ele vai ter a gratificação dele, que é ele faz parte de um elenco que subiu para a Série B. Mas chegarão novas pessoas, novos jogadores, que eles vão fazer parte agora dessa nova jornada. Jornada essa que foi uma passagem de bastão. O que muita gente que sobe para a Série B, ou inclusive até para a Série A, não entende é que essa passagem de bastão ela precisa ser feita. Porque se ela não é feita, a gente, a gente vai lidar com pessoas, com times do nível claramente maior do que o nosso. A gente não pode esquecer que só porque subiu a Série B, a gente não pode esquecer a temporada que o Remo teve. Com a pior, com a pior campanha fora de casa. Dentro de casa também não representando tanto. Passou por causa de um empate onde o time não estava fazendo tanto, não tava, parecia que estava realmente dependendo do outro. E a gente não pode esquecer que a campanha no geral, apesar do acesso, ela foi decidida em 6 jogos. 6 jogos. Então, eu consigo levar em consideração que o elenco ele tem que ser trocado. Ele tem que ser revisto, ele tem que ser analisado para que a gente fique de novo, permaneça pelo menos na Série B. Eu não sei quais serão as metas para esse ano, mas a meta do Papelinho ela foi cumprida, apesar de tudo. A prioridade ela era o acesso. Mas querendo ou não, antes a pré-temporada, bora dizer assim, os estaduais, eles eles deixaram muito a desejar, tanto é que muitos torcedores deixaram de acreditar no Papelinho, nos treinadores, né? E no próprio elenco. Então, eu acredito que esse início de temporada ele deve, ele deve, ele deve ser algo muito bom, porém não tem que ser aquele rendimento máximo, porque a gente sabe realmente o que é importante. Mas eu acredito que existem jogos importantes, enfrentar clubes na Copa Verde, no Parazão, um repá ele decide muita coisa. Ele decide muita coisa. Ele mostra como o time ele vai se comportar. E o Remo, se não fosse a troca de técnico, ele estava a ponto de ser rebaixado. Ele chegou a ficar ali pelas últimas colocações e isso era muito cogitado. Entende? Eu espero que vocês entendam isso. E o início de temporada ele foi crucial para isso. Então, uma coisa que a gente tem que entender
pelo menos nós, como pessoas que analisam o esporte, pessoas que são fãs de esporte, a gente precisa entender que essa gratidão, ela tem um prazo de validade. O prazo de validade onde você fez algo, eu acreditei em você, você acreditou no seu trabalho, você fez por onde, e no final eu lhe dei as mãos e lhe agradeci. Eu lhe agradeci. Eu não fiz nada que não foi o combinado. Tudo ficou acertado. Eu acredito que a gente precisa botar não uma pedra no caminho, mas entender que existe uma passagem de bastão. E essa passagem de bastão, ela precisa ser compreendida pelo Papelinho. E sobre o nosso treinador, eu acredito que com um novo elenco, agora com a sua nova visão, é, e eles conversando entre si, entrando num acordo, eu entendo que a gente pode ir bem. Querendo ou não, apesar de tudo isso, o Remo foi perder agora só no sábado. Foi uma derrota, era uma derrota que ela não surtiu muitos efeitos no clube do Remo, porque a gente já estava na Série B, a gente já tinha subido, a gente já tinha alcançado o acesso. Então, eu consigo entender, né, que, bom, o nosso técnico ele vai agora pedir novas peças, ele vai, ele vai é, botar agora de fato a mentalidade dele. Eu acredito que ele pode ser um bom técnico, principalmente na forma como ele veio e a forma agora como ele está, no sentido de, bom, o Remo, né, chegou desacreditado e ele chegou e mudou o patamar. Ele mudou a visão do clube, do elenco, enfim. Pode até ser repetitivo isso, mas ao mesmo tempo, essa é a verdade. Eu acredito que deve ter um crédito para ele, tanto para o Papelinho. A gente discorda? Pode ser que discorde. Você vai dizer se você discorda ou não. Mas eu acredito que isso dá uma nova chance para as pessoas. Porque o Ribamar pode não ter feito, ainda faltando no assunto do Ribamar, pode não ter feito uma boa temporada. Mas ao mesmo tempo, ele saiu por cima. Então os novos clubes que forem contratar ele, podem ser clubes que, poxa, ele fez parte daquele elenco. Aumenta a credibilidade dele. Eu acredito que o pessoal que vai ficar vai receber uma nova chance. O ponto que eu queria reforçar aqui é que essa segunda chance ela tem data de validade. A gente não pode fazer como foi em 2021, onde manteve um técnico em uma campanha que foi ingrata com o próprio clube. O clube foi rebaixado dentro de casa, com todas aquelas condições de se manter. O Paysandu, não sei se é para citar assim dessa forma, está passando pelos maus bocados agora. E não que vai cair, na verdade, a gente não pode prever o futuro, mas eu consigo entender que a troca de técnico, ela precisa ser feita, quer dizer, ela não precisa, ela precisa ser pensada, mas não programada. A gente precisa sentir quando trocar o técnico, porque se a gente não tiver o feeling de quando trocar o técnico, se caso o técnico estiver fazendo um mau trabalho, a gente acaba desbandando o elenco, a gente acaba é, perdendo força pro nosso próprio psicológico. A torcida perde força, a torcida deixa de acreditar. E tudo que a gente precisa numa Série B é justamente isso. Então, essa renovação eu consigo entender que os dois ele precisam ter, no caso o Papelinho precisa ter uma segunda chance e o Rodrigo ele precisa ter mais tempo para botar as ideias dele em prática. No mais, muito obrigado. Não esquece o like no vídeo, não se esquece de se inscrever no canal. Não se esquece também qualquer feedback, qualquer palavra que você queira proferir, que não seja de ódio, você pode comentar, fique à vontade. Fique com Deus. Tchau, tchau.